Eu queria te perguntar o que você tem achado da gestão do atual prefeito e como que você vê uma possível reeleição dele. Que provavelmente vai ficar entre ele e o Boulos, né? Não sei, né? Isso que é muito ruim, mas está começando o processo, é que sempre essa polarização e fica a discussão de direita e esquerda, né? Eu sempre digo, e já dizia anos atrás, buraco não é nem de direita nem de esquerda, ele só precisa ser tampado. E o eleitor paulistano, o cidadão que mora na cidade, ele quer solução, ele não quer discussão ideológica. Vai perguntar para o cara lá de Parelheiros se ele é de direita ou de esquerda, ou se ele quer o ponto de ônibus ou a vaga na creche. As gestões, eu te diria que as últimas gestões, para ser bem direto, elas não deram a prioridade que tinham que dar nas pessoas, porque cidade é gestão de pessoas, para as pessoas. Querer fazer um projeto para a cidade, repara a quantidade de planos com nomes bonitos que todo mundo faz. E não é assim, cidade conhece a prioridade do lugar, quem mora e quem trabalha no lugar. E cada bairro é diferente do outro. Então, se você não tiver uma administração focada nos bairros, nas subprefeituras e nos lugares, você não vai conseguir administrar a cidade. O que eu assisti nos últimos anos, eu fui vereador, líder da oposição ao Fernando Haddad. A gestão dele ainda teve uma preocupação, teve um plano. Até eu não estava de acordo, mas teve um projeto. De lá para cá, a gente não viu mais nada. Qual é a marca da cidade? O Haddad o Haddad fez muita praça, fez uma ciclofaixa. Tinha ciclofaixa. Ele fez uma coisa, tô longe, eu falo, eu era o líder da oposição a ele. Mas, por exemplo, as faixas de ônibus. Sim. Barato e bom. Barato e bom. Um negócio funcionou. Que foi feito meio de improviso, porque não dava tempo de fazer, mas acabou que funciona. Inclusive, ouviu, por exemplo, os comerciantes da Avenida Mateu Bey, quando foi instalada lá, ficaram desesperados, porque eles falaram, com essa faixa de ônibus não pode mais parar carro, não vamos mais vender nada. E eles comerciantes, propuseram o quê? Deixa a faixa no horário de pico, tira no horário de pico. Foi feito, funcionou. Até hoje funciona assim. Então, eu acho as gestões muito ruins. Tem a zeladoria, né? A gente tem visto muitas obras dele. Sim. Então, você está falando uma coisa, obra demais até. Então, você já viu alguém planejar fazer uma obra na Ponte Cidade Jardim e outra na Ponte da Avenida Rebouças? Todos os não tem túneis logística. Fechar todos as fez tudo de uma vez. Rio. Quantas placas você vê nessas obras de São Paulo dizendo quem é a obra, quem está fazendo a obra, quando começou e quando vai terminar? Nada. Então, esburacaram a cidade inteira, você não sabe para que, aonde, o quê. E quanto custou. Então, fecharam a Bela Sintra, que é uma das subidas para Paulista. Aí tem obra aqui na Campinas, quase todas elas. Então, você está o caos que você não consegue andar na cidade. Então não tem zeladoria, me desculpe. Eu acho que eu nunca. Não lembro de uma cidade. Mas o que é melhor? Os buracos? Quando faz demais, quando faz de menos, não faz nada. Não, e agora? Tem que fazer com planejamento. Sim. Você tem que fazer. Mas não é no ano eleitoral. Mas sempre assim. O senhor não acha que é sempre assim? Esse é o problema, né? Por isso que nós estamos como estamos. Acabou uma coisa que eu aprendi com o Montoro, com o Mário Covas, que chamava-se interesse público. Sim. Eu, quando comecei a fazer política, me fascinou isso. A definição que o Montoro deu de república e depois da questão do interesse público. A gente não percebe isso. Sim. A prioridade não é a população, a prioridade é a próxima eleição. Exato. Isso é que é muito sempre. ruim. Não digo isso só, não é dessa gestão, as últimas gestões. Mas isso foi depois que teve a reeleição, né? Foi o Fernando Henrique, teu amigão lá. Meu amigão. Teu amigão lá que bolou isso. Ele ia pra França com ele. De quem eu tenho uma admiração enorme até hoje, acho que foi o melhor presidente do período republicano do Brasil, ele sem que dúvida inventou nenhuma. Isso aí. Mas ele mesmo reconhece que, infelizmente, agora a reeleição... Agora que ele está lá agora ele está morta. A vez dele era bom. Pois é, mas todo mundo fala que vai terminar a reeleição e ninguém quer terminar a reeleição. O próprio Bolsonaro também. Falou também. O próprio Bolsonaro também. Então, se o Bolsonaro tivesse acabado com a reeleição, não ia ter Lula. Mas quando chega no poder, todo mundo gosta, Esse né? é o Sentar ponto na cadeira. Eu acho que acabou, que eu falo, não há interesse público. Exatamente. Você tem que pensar na cidade. Qual é o projeto de cidade que nós estamos ouvindo discutir? Nós não estamos ouvindo discutir nada, estamos ouvindo um candidato xingar o outro candidato. É isso aí. Qual é o projeto para a cidade? Qual é o projeto para o Estado?
Qual é o projeto do país, para o país que esse governo que está hoje na gestão federal, por exemplo, ele propôs? Não se discute mais isso. Isso que é muito aflitivo. Eu lembro a campanha do Fernando Henrique, quando nós fizemos nos anos 90, final de 90, poxa, o plano de governo era um livro desse tamanho, tá? Era uma mão, porque tinha umas 5 metas e que foi cumprido à risca. Você estudava o país, o estado, a cidade para propor coisas e levar adiante. Mais antigamente, quando tinha um debate, era política pública. Se é lá, o cara falava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Propostas. Hoje em dia é fofoca. Então, hoje em dia é Big Brother. Porque como ele falou, tá polarizado. Quem grita mais... Mas e aí? E a polarização... Como é que você, com essa elegância... Sim. Como é que essa elegância que você tem vai chegar no coração do povo? Não vou chegar. Não vou chegar, por isso que na última eleição eu tive que acho 3% dos votos. É difícil você discutir com bom senso. E a polarização, no fundo, ela serve para não discutir as políticas públicas. Para não se aprofundar de nada. Como você não tem competência para discutir aquilo, sai xingando o outro de comunista, o outro de fascista e fica nesse debate.